Bom, então, uma boa noite a todas, a todos que estão aqui nos assistindo. Meu nome é Audrey Schocker Vaz, eu sou juíza do trabalho da 16ª Vara do Trabalho de Brasília e, com muita honra, eu coordeno atualmente o programa Trabalho, Justiça e Cidadania, um programa que a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui para frente, que é um programa da Matra 10, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 10ª Região. E é um programa feito em parceria fundamental com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, mais especificamente com a Gerência de Direitos Humanos e Diversidade. Depois, mais tarde, a gente vai ouvir um pouquinho também a gerência aqui na pessoa da Adriana. E para começarmos, eu passo a palavra ao nosso presidente da Matra 10, colega Cristiano Siqueira de Abreu Lima, para fazer uma saudação, para se apresentar também a vocês. Está com você, Cristiano, por favor. Boa noite a todas e todos. Para nós da Matra 10 é uma satisfação muito grande, né, poder trabalharmos juntos, né, com os professores da rede pública do Distrito Federal neste programa que é tão importante para todos nós. Então, eu gostaria de saudá-los, né, de dizer que vocês são muito bem-vindos e que vocês são muito importantes para todos nós. Gostaria também de agradecer, né, a amiga Audrey pela disponibilidade. Eu sei o quanto que ela se doa, né, a este programa e fico assim muito tranquilo de saber que o TJC está nas mãos dela. Tá? Também, né, gostaria de cumprimentar minha queridíssima amiga Noêmia, né, assim, é alguém que eu tenho uma admiração muito grande. E poder também contar com a contribuição dela, uma pessoa tão né, ocupada, tão credenciada para falar sobre o tema de hoje, né, que é trabalho e mulher, é algo assim fantástico para todos nós. Tá? Então, contem comigo. Vocês vão me encontrar também, Audrey, a gente não sabe quando exatamente, né, se vai ser no 9º encontro, 8º, mas em algum encontro aí para frente. Nesse meio tempo, eu estou à disposição de vocês. Vocês vão estar também muito bem acompanhados aí pela Audrey, mas eu queria que vocês tivessem a certeza, né, da importância que vocês têm para este programa, né? Quer dizer, este programa só faz sentido em virtude aí do comprometimento de todos vocês. Vou passar a palavra de novo para a Audrey, possivelmente para passar para a Noêmia, não é isso? Obrigada, Cristiano. Bom, antes de eu apresentar a nossa professora, amiga, juíza Noêmia, porque como hoje é a nossa primeira aula, e como nós temos alguns professores novos neste ano que estão conosco aqui, eu queria falar muito rapidamente sobre o que é o programa Trabalho, Justiça e Cidadania. Esse programa existe no âmbito da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, há mais de 15 anos. E antes, até aqui na 10ª região, porque a Justiça do Trabalho ela é dividida em regiões. Nós somos a 10ª região, que é Distrito Federal e Tocantins. Ele já existia, ainda que com outro nome. E por que surgiu esse programa? Normalmente, os juízes, no processo, né, como os juízes propriamente ditos, eles só podem atuar diante de uma reclamação, de um problema que já ocorreu, por assim dizer, né? Mas nós percebemos ao longo dos anos, né, a magistratura percebeu que a educação quanto aos direitos sociais, quanto à cidadania, ela é fundamental para evitar certos problemas, certas demandas, né, para promover uma cidadania ativa, uma efetiva inclusão, uma transformação da sociedade. O processo faz isso? Faz, mas ele faz em menor escala do que a educação para a cidadania. Então, foi por isso que nós, magistrados e magistradas da Justiça do Trabalho, criamos, então, esse projeto com essa intenção de, envolvendo os professores e professoras, principalmente da rede pública dos vários estados do Brasil, esse programa existe, então, no Brasil inteiro,
mas também envolvendo ONGs, envolvendo outras instituições, nós trabalharmos conceitos de cidadania, de direitos sociais, função da justiça do trabalho, etc., para que isso possa ser trabalhado com os alunos da melhor forma que o professor, na sua liberdade, compreender. Né? Ele quer trabalhar isso formalmente na disciplina, num trabalho alternativo, num teatro, juntando disciplinas. Há um mundo de coisas e nós vamos, ao longo dos nossos 10 encontros, falar sobre isso. É um programa que nos honra demais e eu digo que assim, a gente ganha duplamente. Os alunos, eu acredito que ganham, os professores, senão a gente não investiria nisso. E para nós, magistrados, é uma honra mesmo, porque a hora que a gente sai da sala de audiência e tem contato mais próximo, assim, com, né, essa realidade. Eu vou dizer, não falo isso, assim, de boca para fora, muito pelo contrário, eu adoro ir nas escolas, adoro participar dos tiradentes, e os professores que dão aula aqui no programa Trabalho, Justiça e Cidadania, eles gostam disso. É a hora que a gente vive mesmo a questão social, que no processo a gente vive só no papel. Bom, e a temática desse ano, todo ano, o programa Trabalho, Justiça e Cidadania escolhe uma temática principal. A temática desse ano é uma temática que, se atualmente ela está mais em voga, alguns anos atrás ela não estava, que é a questão da mulher, a relação da mulher no mercado de trabalho, o papel da mulher na sociedade, enfim. Mas tem uma mulher, entre tantas, mas uma mulher muito inspiradora, que já fala disso há muito tempo, e essa mulher é a colega Noêmia Porto. A Noêmia, a gente não a convidou aqui por acaso, né? A Noêmia, eu estava aqui resumindo o currículo dela, é difícil resumir. A Noêmia, ela é juíza aqui no TRT desde 1998, que essa carinha de moça quase começou a trabalho infantil, entendeu? Ela presidiu a Associação dos Magistrados, a Matra 10, entre 2011 e 2015. Antes, ela já tinha, inclusive, ocupado outros cargos associativos. E ela presidiu a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, entre 2019 e 2021. E para que vocês tenham uma ideia, ela foi a primeira magistrada, a primeira mulher magistrada a presidir a AMATRA 10. E ela não foi a primeira magistrada a presidir a Associação Nacional, mas houve um vácuo de 20 anos de homens na condução da Associação Nacional. Então, é quase como, né? Nesse milênio, ela foi a primeira mulher a presidir a ANAMATRA. E a Noêmia há muitos anos, então eu conheço a Noêmia desde que entrei aqui em 2006, e há muitos anos, quando para nós essa questão do gênero não era uma questão tão clara, isso já era para a colega. E alguém pode falar assim, mas vocês, juízes, têm esse problema? Não tem esse problema. É claro, eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que a nossa situação é igual a de mulheres de baixa renda, de mulheres negras, porque nós, em nossa maioria, somos mulheres brancas, mas sim, nós temos questões de gênero delicadas também no âmbito da magistratura do trabalho. E a Noêmia sempre tratou dessa questão. E vocês vão gostar muito da aula dela. A Noêmia é doutora pela UNB, Direito, Estado e Constituição. Antes ela fez o mestrado também na UNB, nessa mesma temática. Eu tenho certeza que ela vai trazer muitas luzes. Então, ela vai fazer a exposição da forma como quiser, viu, Noêmia? Vocês fiquem à vontade, senhores professores, senhoras professores. Depois que ela fizer a exposição, vou passar para a Adriana falar um pouquinho em nome da Secretaria, que a gente está aqui, em nome da Secretaria de Educação do DF. E aí, depois a gente abre para as nossas perguntas. Eu acho que vai ser uma noite bem gostosa, com bastante reflexão. Noêmia, muito obrigada. Eu nem sei como te agradecer, porque você já nos ajudou tantas vezes, mas, então, mais uma vez, muito obrigada. A palavra está com você. Bem, boa noite para todos, para todas que estão aqui. E eu queria dizer que eu até fiquei um pouco
envergonhada, eu não pareço, que eu sou tímida, mas eu tenho lá algum aspecto da timidez, então eu não sei se eu sei receber elogios assim. Eu tributo tudo a uma imensa amizade que eu tenho com a juíza Áudrey, uma grande juíza, uma das nossas melhores juízas da 10ª região, ao amigo Cristiano Siqueira, amigo de longa data, hoje presidente da Amatra 10, nosso presidente, meu presidente, presidente da juíza Áudrey. Eu queria aqui já registrar o meu abraço muito sincero para ambos. Eles dignificam demais a magistratura trabalhista da região e do país. Eleni, minha querida, funcionária da Amatra 10, sem você, o que seria de nós, não é, Eleni? Sem você, nada. A Secretaria de Educação do Distrito Federal, que tem sido uma instituição absolutamente parceira do Trabalho, Justiça e Cidadania, em nome aqui da senhora Adriana, é um prazer vê-la, obrigada por essa parceria. Estaremos juntos no Trabalho, Justiça e Cidadania desse ano 2021. Professores, professoras, quando se fala do TJC, talvez, eu acredito que perceberão isso, terão aqui magistrados e magistradas absolutamente empolgados. Empolgados porque acreditam sinceramente que esse projeto social, o projeto do Trabalho, Justiça e Cidadania, é a mais genuína representação da onde se pode ir com as parcerias. A parceria da sociedade civil, a parceria do sistema de educação com o sistema de justiça. E nós já fomos longe. Nós não, nós magistrados não, nós professores, magistrados, sistema educacional, sistema de justiça, exatamente porque nós encontramos um eixo comum, que é a ideia de nos compromissar, cada um no seu aspecto, cada um no seu exercício funcional, nos compromissar com o melhor em termos de exercício de cidadania para o trabalho e no trabalho. E hoje o tema que me cabe, eu não sou uma grande especialista, não, em mulheres e mercado de trabalho. Talvez eu seja alguém que há muitos anos estabelece uma curiosidade respeitosa com o tema da igualdade de gênero, eu diria com a desigualdade de gênero, com a desigualdade de raça, com a desigualdade relacionada à origem social que assola o país, a América Latina e o mundo todo. Isso não é um tributo apenas do Brasil. E o tema que me cabe é justamente esse. Mas eu gostaria de falar, não na ideia de educar sobre isso, mas muito mais como uma mediadora. Eu quero lançar algumas reflexões. Reflexões para o sistema educacional, mas também eu gostaria de lançar uma autorreflexão para nós do sistema de justiça, sobre a questão das mulheres no mercado de trabalho. E faço isso porque, coincidência ou não, hoje pela manhã eu estava num evento, é que agora telepresencial, né, a gente viaja através de um link, né? Hoje eu estou com vocês, agora eu estou com vocês aqui no Distrito Federal, mas pela manhã eu estava no outro link em Sergipe. E lá era um curso de formação de magistrados e magistradas, um curso de formação permanente. E adivinhem qual era o tema? Era justamente a questão da equidade de gênero e os desafios que estão colocados para o sistema de justiça. Então, agora, com vocês, talvez eu tenha essa oportunidade de fazer uma intersecção entre as reflexões que eu vou dizer, fizemos para dentro, sistema de justiça, agora me proponho fazer para fora, para o sistema de educação, e quem sabe, ao final, a gente possa aqui compartilhar responsabilidades, porque, sim, a desigualdade é uma responsabilidade de todos nós, né? Bem, eu tenho um ponto de partida, e o ponto de partida é de que existem barreiras que ainda limitam a atuação das mulheres na política, limitam a atuação das mulheres na economia, limita a atuação das mulheres na sociedade, bom, e limita a atuação das mulheres, sim, no trabalho. E é importante a gente lembrar que se fala muito hoje em dia, daqui e acolá, de uma agenda, que a gente precisa falar dela, que é a Agenda 2030 da ONU, da Organização das Nações Unidas. Nós estamos em 2021, entramos numa década que é uma década crucial para a realização da Agenda 2030 da ONU, e a Agenda 2030 da ONU, no âmbito do Brasil, já foi incorporada como uma meta para o Poder Judiciário. Se trata da meta número 9, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, o sistema de justiça brasileiro se compromissou, o sistema de justiça brasileiro está de mãos dadas com a ideia da realização da Agenda 2030 da ONU.
Por que é da ONU? Não exatamente por isso, mas é porque essa agenda, que comporta 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ela foi construída mundialmente, ela foi construída de maneira plural, ela foi construída de maneira democrática, tentando alcançar aquilo que nós, como humanidade, estamos muito longe ainda, que é uma situação de paz, uma situação de igualdade, uma situação de exercício de cidadania. Dentre esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, se encontra o objetivo número 5, que é justamente o da igualdade de gênero. Veja, e observado esse contexto, ou seja, Agenda 2030 da ONU, meta número 9 do Conselho Nacional de Justiça para o Poder Judiciário, e dentro da Agenda 2030, o objetivo número 5, que é da igualdade de gênero, eu acho que é relevantíssimo para nós aqui tentar mapear os desafios da próxima década. Mapear esses desafios considerando os debates recentes no Brasil em torno da igualdade de gênero, em torno, no âmbito do Poder Judiciário, do julgamento com perspectiva de gênero e, no âmbito do sistema de educação, a necessidade de um compromisso com a pluralidade, com a diversidade, com respeito à diferença. Não se trata, claro, de uma questão opinativa, não se trata aqui de juízes ou juízas, professores ou professoras, não se trata da gente opinar sobre se a gente gosta do tema da igualdade de gênero. Não é uma questão opinativa, é mais do que isso. É uma questão argumentativa, é nos colocar diante dos dados. E os dados revelam, em 2021, que nós caminhamos para o segundo ano de uma pandemia. Quem imaginaria que estaríamos dessa forma? Mas nós caminhamos em 2021 para o segundo ano de uma pandemia que tem indicado para todos nós, além de uma crise sanitária, a existência de uma crise social, de uma crise política, e eu também tenho dito, de uma crise jurídica. Nós estamos em meio a crises de várias facetas. Os efeitos da pandemia, eles não se dissiparão no ar com a mesma facilidade com que a pandemia chegou. A próxima década, ela estará desafiada, sim, pelo legado da tragédia desses 2 primeiros anos da pandemia. E é verdade que a pandemia impacta um número generalizado de pessoas, um número generalizado de famílias no Brasil, na América Latina e no mundo. Mas algo eu gostaria de destacar, que a pandemia ela não nivela as desigualdades pré-existentes. Ao contrário, a pandemia ela agrava profundamente desigualdades que já estavam presentes antes do seu aparecimento, e dentre elas a questão da desigualdade de gênero. E vejam, observando alguns dados de uma pesquisa que eu estava vendo esses dias, uma pesquisa que eu achei interessante, porque é uma pesquisa que envolveu também o aspecto qualitativo, ou seja, não foram pesquisadas as mulheres apenas em termos de quantidade, mas em termos de uma oitiva, ouvir essas mulheres qualitativamente. Trata-se da pesquisa que se chamou Pesquisa Sem Parar, que é uma pesquisa que versa sobre o trabalho e a vida das mulheres na pandemia. Foi produzida pela SOF, é uma organização chamada Sempre Viva, é uma organização feminista, e essa pesquisa traz pelo menos 3 aspectos que eu gostaria de destacar para a nossa discussão. O primeiro aspecto, observando a pesquisa, 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia. O que se nota com isso, 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém na pandemia, o que a gente nota é o reforço de um atributo que não é natural, é um atributo social, é um atributo cultural que entrega às mulheres a naturalização do papel de cuidadoras. Como se cuidar, como se tratar, como se estabelecer o domínio da casa fosse algo que naturalmente fosse das mulheres. E não é naturalmente das mulheres. É um atributo social, é um atributo cultural. Todavia, a tarefa de cuidado com a família, com os mais novos, com os mais velhos,
a tarefa de cuidado, ela deveria ser encarada como uma importante dimensão da vida, não só das mulheres, uma importante dimensão da vida de todos, e não como uma ideia de uma perda de tempo. E, em sendo uma perda de tempo, as mulheres é que se viram em 2, 3 ou 4 para dar conta do atributo profissional e também do atributo de cuidado. Bom, e nesse cenário, qual é o desafio para os próximos 10 anos? Nossa, para os próximos 20, 30, 40, mas vamos pensar no marco temporal da Agenda 2030 da ONU. Qual é o desafio para os próximos 10 anos? No sistema de justiça e no sistema educacional, que também tem responsabilidade com isso. Construir um mercado de trabalho mais justo para todas e para todos. Um mercado de trabalho que incorpore os atributos do cuidado como uma dimensão importante da vida das pessoas e que deixe de implicar e permita um compartilhamento de responsabilidades, um compartilhamento responsável e igualitário entre todos os membros da família, libertando, não tem outra palavra, vai ter que ser libertando as mulheres do peso e da carga do cuidado, como se fosse uma tarefa que naturalmente lhes pertencesse. Mas é fato que a mudança de cultura, ela precisa começar dentro das próprias instituições públicas e privadas. E eu não tenho dúvida de que o sistema de justiça, o sistema de educação, ambos têm uma imensa responsabilidade quanto a esse aspecto de formar e de possibilitar para o futuro instituições mais iguais, com trabalhos mais igualitários e um mercado de trabalho também mais igual. Agora, como cumprir o papel que compete a nós, Justiça do Trabalho, que compete aos senhores e às senhoras no âmbito da educação, olhando para as demandas de alunos, alunas e, no nosso caso, de jurisdicionados e jurisdicionadas? Como fazer isso? Se nós tivermos como ponto de partida uma suposição que é inválida. Qual suposição que é inválida? É inválida a suposição de que homens e mulheres no mercado de trabalho enfrentam, no mesmo ambiente laboral, as mesmas dificuldades, que não se relacionam com o tema de gênero, que só teriam um tema de gênero naqueles casos explícitos de discriminação ou de assédio. Vejam, isso não é verdadeiro, não é uma suposição verdadeira. A desigualdade estrutural do mercado de trabalho, a desigualdade estrutural no setor público faz com que homens e mulheres estejam nos ambientes laborais públicos e privados em situação clara de desigualdade. Bem, vou voltar ao segundo aspecto daquela pesquisa. Segundo a pesquisa, 72% das mulheres afirmaram que aumentou na pandemia a necessidade do monitoramento da companhia. Mesmo enquanto realizam outras atividades cotidianas, as mulheres seguem atentas. Vejam, isso é um tipo de sobrecarga. Essa sobrecarga que, novamente, envolve pensar numa divisão sexual justa das tarefas domésticas, tem impactos na saúde física, na saúde mental e na saúde emocional das mulheres. A fadiga deste tempo aparecerá, e está aparecendo, aparecerá cedo ou tarde, trazendo sinais pelo corpo, no comportamento, dentre outros. Trata-se aqui também de um aspecto interseccionado com uma ecologia laboral. Por quê? Todos os dados apontam que as mulheres, só por essa razão, já trabalham por semana, combinando os atributos profissionais com o acúmulo do cuidado, mais de 12 horas, na melhor das hipóteses, mais de 12 horas do que os homens. Outro aspecto interessante, é o terceiro dessa pesquisa, diz respeito ao fato de que 41% das mulheres que seguiram trabalhando durante a pandemia, com manutenção de salários, afirmaram trabalhar mais na quarentena. A maior parcela dessas mulheres
é branca, urbana, concluiu o nível superior e está na faixa dos 30 anos de idade. Uma camada, eu diria, privilegiada, sem dúvida nenhuma. Mas, ainda assim, mesmo nessa camada privilegiada, formada por mulheres que sofrem pela sensação de trabalhar o tempo inteiro, mulheres que sofrem de não existir mais divisão entre o espaço da casa e o espaço do trabalho, mulheres que sofrem por não se beneficiarem das válvulas de escape que tinham nos convívios sociais. Vejam, discutir as potencialidades e os limites presentes no trabalho à distância, no home office e no teletrabalho é fundamental. O teletrabalho, o home office, o trabalho à distância agride homens e mulheres, mas agride mais as mulheres, tanto na pandemia quanto no período anterior à pandemia, em razão da divisão sexual de tarefas domésticas injusta, dos atributos culturais e sociais do cuidado e da sobrecarga histórica em cima das mulheres. Lançando o olhar para fora, lançando o olhar para uma realidade mais estrutural, o que os dados estão apontando? O quadro econômico de 2020, parece que o ano que nunca terminou, gerou uma piora no mercado de trabalho brasileiro e impactou as mulheres com mais força. O percentual de mulheres que estava trabalhando ficou em 45,8% no terceiro trimestre de 2020, segundo os dados recentes do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Vejam, é o nível mais baixo desde 1990, quando a taxa tinha ficado em 44,2%. Ao comparar o terceiro trimestre de 2020 com o mesmo período de 2019, a queda na parcela de mulheres que estavam no mercado de trabalho foi de 7,5 pontos percentuais, baixou de 53,3% para 45,8%. O retrocesso foi menor entre os homens. No caso dos homens, se baixou de 71,8% para 65,7%. Por isso, eu volto a dizer, a pandemia impactou a todos, mas a pandemia não nivelou as desigualdades, ela agravou as desigualdades pré-existentes, nos jogando há 20, 30 anos atrás, numa trajetória que já era difícil e acidentada em favor de uma sociedade realmente igual. Isso ocorre, esse quadro que eu estou mostrando, ocorre por diversas razões. Historicamente, vejam, pensando no mercado de trabalho, que é o que nos interessa porque a nossa ideia é, no trabalho, justiça e cidadania, poder formar uma cultura de cidadania para o trabalho, uma cultura para o mercado de trabalho. Historicamente, se alguém precisa abrir mão de um trabalho para se dedicar à casa, será a mulher e não o homem. E o fato é que a segregação ocupacional ficou ainda mais evidente, porque as atividades que geralmente são ocupadas por mulheres foram mais afetadas na pandemia. E entre esses empregos altamente afetados estão serviços domésticos. Eu acho que tem um áudio aberto. Comércio e serviços, por exemplo. Muitas mulheres, se demitiram para poder cuidar dos filhos ou para assumir tarefas domésticas. Esses são dos dados mais gerais. Esses dados mais gerais são alarmantes, mas eles são piores se essas lentes, as lentes dos dados gerais, passarem para os mais específicos, que consideram importantes interseccionalidades, como é o caso da raça. Mulheres negras estão em situação muito pior, dentro de um quadro já desfavorável para as mulheres em geral. As mulheres negras têm remuneração menor, estão em maior número no trabalho doméstico, no trabalho precário e na informalidade. As mulheres negras estão subrepresentadas em cargos de direção e de poder, e as mulheres negras sofrem sobremodo quando são considerados os indicadores de pobreza.
Esses levantamentos que eu estou mencionando, eles coincidem, para que ninguém ache que nós estamos buscando uma ou outra pesquisa aleatória. Na verdade, nós estamos entrecruzando dados de diversas pesquisas. Esses levantamentos coincidem com os dados, o diagnóstico e o alerta lançado em 2020 e em 2021, nada mais, nada menos, pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Os dados disponíveis pela OIT apontam que, em 2020, a taxa de participação feminina sofreu uma abrupta queda, seja pelo afastamento do mercado de trabalho ou pelo desemprego, atingindo 13,1 milhões de mulheres na América Latina e no Caribe, em momento em que os níveis de desemprego já eram significativos, envolvendo cerca de 12 milhões de mulheres antes da pandemia. Ou seja, sequer o desemprego é um fator de neutralidade. O desemprego também conhece gênero e o desemprego também conhece raça. Mulheres e mulheres negras são as primeiras nas filas do desemprego. Assim, segundo o estudo divulgado pela OIT, cerca de 25 milhões de mulheres estão desempregadas ou fora do mercado de trabalho atualmente na região, ou seja, na América Latina e no Caribe, devido à afetação mais direta pela crise de setores como comércio e serviços, onde a presença feminina é bastante significativa. A OIT identificou também as crescentes dificuldades conciliatórias entre o trabalho remunerado das mulheres e as possibilidades, as demandas familiares. De novo, a divisão sexual injusta de tarefas domésticas, no contexto pandêmico e antes da pandemia, em razão da suspensão ou da precariedade dos serviços de educação, das tarefas de cuidado de crianças, de idosos, de doentes, considerando as medidas de distanciamento social. Tudo isso, segundo a OIT, muito mais afeta as mulheres do que os homens, com reflexos negativos no teletrabalho e no trabalho em domicílio. Ou seja, qualquer medida de recuperação pós-pandemia, ela só será efetiva, ela só será justa se conseguir considerar o nível de afetação mais grave para mulheres e mulheres negras. As mulheres e as mulheres negras estão cada vez mais pobres. E a pobreza das mulheres e das mulheres negras é a pobreza dos seus filhos. O Brasil segue como um dos países mais desiguais do planeta, incluindo o aspecto de gênero. A igualdade de gênero no mundo, aliás, segundo o levantamento da própria ONU, se nós considerarmos o ritmo atual que nós estamos, e caso não ocorra mais retrocessos, o que é uma verdadeira utopia, apenas será alcançada em quase um século, 99 anos, se não tivermos nenhum retrocesso. Ou seja, eu costumo dizer que a geração das minhas filhas não vai viver no mundo igual, sob ponto de vista familiar, sob ponto de vista profissional, em termos de igualdade de oportunidades. E é possível que sequer as minhas netas vão viver no mundo mais igual, em termos de mercado de trabalho, de oportunidades e de não violência simbólica, física, sexual contra as mulheres. Ou seja, a atual e a próxima geração não estarão nem perto de experimentar uma vivência totalmente igualitária. Tudo isso que eu estou dizendo deve importar muito. Isso tem que nos calejar, tem que importar muito para o Poder Judiciário, que precisa atuar também como indutor de mudanças, e tem que importar muito para o sistema educacional como um todo, que também precisa atuar como um indutor de mudanças, e não como repetidor de práticas discriminatórias e estereotipadas. A mudança de cenário demanda a proposição de políticas privadas, de políticas públicas, expressivas do que eu posso dizer de uma postura ativa necessária à promoção de mudança cultural, de uma mudança postural, de uma mudança prática. E aí, para falar de nós, para falar dos juízes e das juízas, como é que a gente pode tentar contribuir para isso e, quem sabe, dialogar com o sistema de educação,
É importante dizer que juízes e juízas exercem, e nós sabemos disso, um grande poder. Poder que influencia. Julgar é um ato de poder. Julgar é um ato político. Por isso, o nosso ato de poder, que é o ato de julgar, ele tem que ser expressivo da imparcialidade. Mas não é e nunca será neutro. Não existe julgamento neutro. Não existe educação neutra. Não existe nada neutro. A suposta neutralidade é sempre uma opção. É uma opção para se manter a situação de iniquidade. Falando de juízes e juízas precisam ser imparciais, mas eles não podem ser neutros. Por isso que ao Poder Judiciário cabe, e nós sabemos disso, cabe não reproduzir estereótipos, relações assimétricas de poder e reafirmar estruturas organizacionais desiguais e fundadas em alicerces intolerantes ou preconceituosos. Estereótipos ao estilo de que as mulheres são mais sensíveis, as mulheres são mais amorosas, as mulheres enfeitam o ambiente, as mulheres são mais organizadas, as mulheres servem para secretariar as reuniões, as mulheres são boas com agendas, são todos estereótipos que visam a confinar as mulheres em determinados papéis sociais, libertando os homens desses papéis, para que possam livremente escolher outros. É essa situação de iniquidade e de desigualdade que precisa estar exposta e às vísceras. E levar em conta, é importante levar em conta e considerar a existência de marcadores sociais que são decisivos para situações de iniquidade, de desigualdade, os marcadores sociais como gênero, como raça. A existência desses marcadores precisa estar introjetado no Poder Judiciário e no sistema de educação. Por opção? Não, por obrigação. Nós todos aqui, professores, educadores, juízes e juízas, nós só somos e estamos legitimados nas nossas funções em razão de uma Constituição democrática como a de 1988, uma Constituição que se afirma no paradigma do Estado democrático de direito e, portanto, uma Constituição que faz uma promessa que inclui a sociedade civil organizada, que é uma promessa de igualdade e de combate à discriminação. E a interseccionalidade na compreensão da sociedade brasileira é uma medida efetiva de acesso à justiça e de acesso ao sistema educacional. Bem, recentemente, se tem discutido muito no Brasil como, nos casos concretos, a questão de gênero poderia aparecer. E eu gostaria de dar 3 exemplos, 3, apenas para iluminar, quem sabe orientar esse nosso debate. 3 exemplos de 3 julgamentos concretos, de sentenças que já foram proferidas, em que a temática de gênero ou o julgamento com perspectiva de gênero apareceu nas sentenças trabalhistas. Vejam, um primeiro exemplo. Um determinado engenheiro, um engenheiro concursado, não temos dúvida nenhuma de que, muito provavelmente, um profissional dos melhores na sua área, ele trabalhou por uma empresa pública por mais de 20 anos. E ele foi demitido da pior forma, para nós do mercado de trabalho é a pior forma, demitido por justa causa. Esse engenheiro foi acusado pela empresa de incontinência de conduta e de mau procedimento. Por quê? Esse engenheiro encaminhou para uma estagiária, um livro com o seguinte título: Desintoxicação Sexual, um guia para o jovem solteiro. Esse engenheiro recebeu um procedimento administrativo disciplinar em razão da denúncia da estagiária. Vejam a coisa toda. Você tem um engenheiro concursado, mais de 20 anos de casa. O engenheiro encaminha para uma estagiária, portanto, supostamente uma mulher com um vínculo mais fraco com a empresa pública, um tipo de livro impertinente desse.
Sindicância aberta, a sindicância concluiu que não houve assédio sexual, ao menos não no que diz respeito ao conceito jurídico de assédio sexual. Mas o comportamento foi inapropriado, foi inoportuno. Em favor do engenheiro, contava os mais de 20 anos de casa. A ideia de que talvez uma justa causa lançá-lo ao desemprego, vocês imaginam que um homem, portanto, bem mais velho, lançá-lo ao desemprego com a pecha da justa causa por essa falta não seria demais? A sentença de primeiro grau proferida por uma juíza, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, por um relator desembargador, concluíram que a penalidade estava, sim, adequada. E por quê? No tribunal, muito especialmente no tribunal, houve uma explícita referência nos fundamentos lá do magistrado, do desembargador, quanto ao caso, esse caso demandar, imprimir uma perspectiva de gênero, isto é, olhar para o caso partindo da premissa da desigualdade entre homens e mulheres, que é uma premissa válida e uma premissa comprovada. O Brasil é signatário, meus queridos professores, professoras, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres. O Brasil se obrigou, na forma do artigo 7º dessa convenção, a adotar medidas adequadas, legislativas e de outro caráter, portanto, na justiça ou no sistema de educação, com as sanções cabíveis e que proíbam toda discriminação contra a mulher. A estabelecer uma proteção jurídica dos direitos da mulher numa base de igualdade com os de homem e garantir, por meio dos tribunais nacionais competentes e de outras instituições públicas, a proteção efetiva da mulher contra todo ato de discriminação e de tomar as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra a mulher praticada por qualquer pessoa, organização ou empresa. Ora, a posição privilegiada dos homens como sujeitos de direito impõe a análise desta questão do engenheiro, sob uma perspectiva de gênero, com base na desconstrução dos pressupostos de objetividade, de neutralidade das decisões judiciais. E, portanto, o tribunal confirmou a demissão por justa causa, julgamento da 8ª turma da 4ª Região. E eu fico me perguntando, a estagiária fez a denúncia. Quantas mulheres não se sentem à vontade, se sentem envergonhadas de proceder a qualquer denúncia? Quantas mulheres, no início de carreira, como estagiárias, se sentem intimidadas pelo avanço de chefes, de coordenadores, de engenheiros? Esta estagiária teve a coragem da denúncia, e ela é minoria, eu garanto aos senhores e às senhoras. Quero dar um segundo exemplo. Acho bom a gente trabalhar com exemplos para ver como as coisas efetivamente acontecem. Esse exemplo que eu vou dar agora esteve num julgamento no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que é o Paraná. De novo, a sentença de uma juíza de primeiro grau. Essa juíza, ela anulou a justa causa que foi aplicada contra uma auxiliar de limpeza. A auxiliar de limpeza foi mandada embora sob o argumento do abandono de emprego, porque logo depois da licença maternidade, ela não voltou, ela não se apresentou para a empresa dentro do prazo que seria o adequado. Como ela não se apresentou na empresa, a empresa demitiu por justa causa. Esse caso chega a essa juíza no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná. E essa juíza registra o seguinte, que é necessário, para além da observância da norma formal que regulamenta as relações de trabalho, as modalidades de rescisão contratual, uma análise desse caso a partir das lentes da perspectiva de gênero. Por quê? Porque isso exige uma outra postura do juiz e da juíza. É uma postura ativa de reconhecer, tendo como ponto de partida as desigualdades, e que as mulheres estão sujeitas, sim, a essa desigualdade em suas diversas interseccionalidades. Sem isso, a gente não consegue combater efetiva e justamente a discriminação. Segundo a juíza, ela citou algo importante.
O México, por exemplo, já tem um protocolo de julgamento com perspectiva de gênero desde 2013. Por quê? Porque o México foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por não ser um país com condições, ou até então com condições, de abolir, através dos tribunais, com eficiência, as discriminações contra as mulheres. E a juíza disse que, no caso essa da auxiliar, ela falou da necessidade de uma análise, observando que não é só uma questão de você voltou ou não voltou depois da licença maternidade. Era importante ela considerar, no caso, as dificuldades encontradas pelas mulheres, que são dificuldades concretas durante a gestação, no pós-parto, na lactação, ainda mais quando nós estamos diante de mulheres de baixa renda, nas mais diversas atividades profissionais, mas mais especificamente no caso das mulheres de baixa renda. E um terceiro e último exemplo, quero falar agora de uma juíza daqui, do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região. Ela também enfrentou um caso em que olhar para a desigualdade era importante. Nesse terceiro exemplo, uma juíza daqui, ela acolheu um pedido de uma trabalhadora. Essa trabalhadora estava reivindicando uma indenização por perdas e danos morais. Por quê? De novo, uma terceirizada grávida, que a empresa colocou para trabalhar num ambiente insalubre, em grau máximo, numa atividade penosa. Essa juíza considerou todos os aspectos da discriminação de gênero. Essa juíza citou as convenções internacionais de proteção às mulheres. Ela citou o objetivo 5 da Agenda 2030 da ONU, que é a igualdade de gênero, e ela apontou que a própria Constituição da República nos obriga a esse olhar sobre a igualdade e sobre a interseccionalidade. E ela compreendeu que a trabalhadora, como terceirizada, como servente de limpeza, ela estava numa condição de maior risco de abuso e que a empresa, mesmo podendo transferir a trabalhadora de setor, fez uma opção, que era de manter no mesmo local. Imaginem quantas mulheres não reclamam, mesmo grávidas, não reclamam com medo da demissão. Por quê? O que as estatísticas mostram? O desemprego também não é neutro. O desemprego é uma preferência por mulheres, mulheres em idade fértil, mulheres que têm filhos, mulheres negras, mulheres mais pobres. E aí, para tentar também contribuir, iluminar aqui a nossa discussão a partir de eventos concretos, eu queria dizer mais 3, eu estou de 3 em 3, né? Quem sabe de 3 em 3, vocês me deixam falar bem um bocado. Mas eu prometo que são só mais 3 exemplos. Quando nós temos empregadas gestantes que pedem demissão, olha só, empregadas gestantes que pedem demissão. Se nós analisarmos esses casos, empregadas gestantes que pedem demissão, como se não existisse desigualdade no ambiente laboral entre homens e mulheres, há um problema aqui para o Poder Judiciário. Por quê? Lembram daquela convenção que eu disse que o Brasil ratificou? Pois é, no item 33, parágrafo 15, a linha G dessa convenção diz o seguinte, que os países, o que inclui Brasil, precisariam revisar as regras sobre o ônus da prova. Quem é que tem o ônus de provar que a empregada pediu ou não pediu demissão? É a empregada grávida? Segundo essa convenção, tem que ser a empresa, ela que tem que provar que o pedido de demissão é válido, a fim de assegurar a igualdade entre as partes em todos os campos nos quais as relações de poder privem as mulheres da oportunidade de um tratamento justo dos seus casos. E as mulheres estão privadas, sim, desse tratamento justo. O outro é que o Brasil, desde a década de 50 do século passado, também é signatário da Convenção número 111 da Organização Internacional do Trabalho, que é uma convenção sobre discriminação em matéria de emprego e ocupação. E essa convenção descreve muito bem o que é discriminação. Toda discriminação, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, etc. Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria, etc. Vejam,
quando nós temos discriminações, para o judiciário, pelo menos, as mais fáceis são aquelas explícitas, as que acontecem à luz do dia com 3 testemunhas. Depois a juíza Áudrea e o juiz Cristiano vão poder dizer se eu tenho razão ou não. Quantos casos de discriminação contra as mulheres nós pegamos em casos judiciais de maneira explícita, com 2, 3 testemunhas? Normalmente a discriminação não acontece assim. A discriminação, em geral, acontece de maneira velada, de maneira escondida. E eu vou citar exemplos que não são tão hipotéticos assim. Situações de organizações, empresariais ou não, em que a condição para ocupar um cargo de gerência seria o critério, que é supostamente neutro, de maior disponibilidade horária e para viagens de última hora. Coloca homens e mulheres na mesma sala e diz assim, olha, o cargo de gerência, o critério é o seguinte, ficar mais disponível, né, e poder atender viagens de última hora. Homens não pensarão 2 vezes. Na maior parte dos casos, vão se sentir muito prestigiados e rapidamente vão aceitar o cargo de gerência. As mulheres, ao contrário, farão uma atividade mental, mas quem ficará com os filhos? Quem vai cuidar da casa? Como é que eu vou me ausentar de casa? Como eu vou justificar para o marido? E a sogra? E a mãe? E uma quantidade de gente para dar satisfação, que depois de 10 minutos que ela refletiu sobre isso, ela conclui que é melhor ficar com um salário mediano, uma posição um pouco mais modesta, mas que humanamente ainda seja possível que ela possa congregar os muitos atributos culturais que lhe são destinados. O outro caso, uma empresa que tem na sua base de vendas praticamente só mulheres, mas nas gerências só homens. Há algo aqui que revela que a discriminação velada talvez seja dos nossos maiores problemas. E eu não poderia finalizar sem dar nem que seja uma palavrinha sobre a questão do assédio sexual. Porque um ou outro poderia dizer que homens e mulheres podem ser vítimas de assédio sexual. Essa é uma fala neutra e não verdadeira. A fala verdadeira é que, mesmo com as subnotificações, o assédio sexual é uma questão de gênero, e é uma questão do gênero feminino. Porque, mesmo com as subnotificações, as estatísticas revelam que as vítimas são quase 90% mulheres. Portanto, a violência representada pelo assédio sexual é uma violência contra o gênero feminino. E a convenção, outra convenção internacional, interamericana, para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, que é a Convenção de Belém do Pará, ela diz que entende-se por violência contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause a morte, o dano, o sofrimento físico, o sofrimento sexual, o sofrimento psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada. A violência contra a mulher abrange a violência física, a violência sexual e psicológica, e abrange também o assédio sexual no local de trabalho. Quando eu falo, às vezes, do assédio sexual, sempre tenho para dizer que há os exageros femininos. Afinal de contas, eram só gracejos. E eu me pergunto quem está rindo desses gracejos? Apenas quem os faz. As destinatárias desses gracejos normalmente têm risos tímidos, risos escondidos, risos envergonhados, risos de quem gostaria de jamais ter ouvido nada daquilo. As dificuldades inerentes a todos esses temas não são dificuldades recentes, elas são dificuldades antigas, e, na verdade, como disse a juíza Áudrea, esse é um tema velho, novo. Ele é velho porque nós nunca ficamos sequer perto de nos tornar uma sociedade efetivamente igual para homens e mulheres. Mas ele é novo, porque a cada nova estatística, vejam, na pandemia, todos os índices de homicídio diminuíram no país.
menos o da violência contra a mulher. Todos os crimes, em razão da pandemia, tiveram índices em queda durante a pandemia. A violência contra a mulher aumentou na pandemia e a violência contra crianças e adolescentes também. Então, essa é a sociedade que nós, como magistrados e magistradas, encaramos e vivemos. Essa é a sociedade que professores e professoras lidam no seu cotidiano. Nós, como instituições formais que somos, temos uma imensa responsabilidade. Nós, no julgamento, os senhores e as senhoras, no processo de educação, de parte a parte, procurando ser, nas nossas instituições, indutores de mudanças que possam apontar, em algum momento, para uma sociedade realmente libertária e igualitária. Eu agradeço infinitamente vocês terem me ouvido, agradeço o tempo de terem me ouvido, e eu fico aqui, claro, à disposição para debater, para responder perguntas, para os senhores e as senhoras discordarem de mim, concordarem, acrescentarem, como acharem melhor. Afinal de contas, se há um ambiente que há de ser democrático, é um ambiente de educação. Muito obrigada. Muito obrigada, Noêmia, muito obrigada. Como sempre, Noêmia sempre assim nos surpreende, apesar de nós já sabemos, né, nós que trabalhamos com ela já sabemos do seu conteúdo, da sua capacidade, do seu preparo, ela consegue ainda se superar a cada dia. Eu já vou passar a palavra à Adriana, mas antes disso, vou só registrar rapidinho alguns comentários aqui no chat. A Débora Felipe falou assim, olha, é verdade, trabalhamos mais, cansamos mais, fomos mais afetadas pela pandemia em todas as áreas, triste realidade, porque é inverso quanto a ser as principais mantenedoras da família. O Brasil, isso que você fala, Débora, realmente é verdade, o Brasil tem um número muito expressivo, acho que hoje em dia é praticamente igualitário, de mulheres que são arrimo de família, né? E ela fala, cai a qualidade de vida, cresce a característica de mantenedora principal de famílias, e somos maioria na sociedade brasileira. Complexa essa realidade. A Patrícia Trajano, Noêmia, ela até citou, depois eu vou querer que você comenta mais tarde, ela citou um exemplo pessoal dela, ela falou que há discriminação pelo fato da mulher ter filhos pequenos. Ela disse, participei de um processo seletivo, muito bem colocado, e no final, entre eu e outra candidata que manifestou não ter a intenção de engravidar nos próximos anos, não desmerecendo o crédito da colega, mas tenho certeza de que o fato de eu ter filhos pequenos foi crucial para me eliminar. Essa questão é engraçada, né? Quando é que você entrevista um homem para emprego e você pergunta para ele, você está pensando em ter filho, né? Quando que você está pensando, assim, dessa mulher, da sua esposa, companheira, engravidar? Ninguém pergunta isso para um homem, né? E isso é uma pergunta muito, muito comum que é feita às mulheres. Bom, mas eu vou passar agora a palavra, eu vou fazer aqui um trocadilho, porque, Noêmia, mais uma vez, agradecendo você é uma mulher que nos inspira e nos motiva. A gente brinca entre nós, quando uma coisa está difícil, eu falo, gente, veja um exemplo da Noêmia, né? Vamos conseguir, vamos chegar lá. Mulher que já passou por tantas lutas e de forma muito corajosa venceu essas lutas. E por que eu falo esse termo Mulheres Inspiradoras? Porque eu estava conversando com a Adriana vai se apresentar, é da Secretaria de Educação, mais especificamente da Gerência de Direitos Humanos e Diversidade, que tem um nome grandão, né, Adriana? Depois você fala o resto do nome, que é uma gerência muito legal. Ano passado, ano retrasado, que eu a conheci a gerência, eu fiquei encantada pelo trabalho, e ela estava me falando sobre um programa aqui, que nós conversamos sobre ele no chat do nosso grupo, né? Que é o programa Mulheres Inspiradoras. Então, Adriana, eu queria te passar a palavra para você se apresentar. A Adriana é o que fará esse nosso elo da AMATRA com a Secretaria de Educação, vai ser o nosso apoio aqui. Então, Adriana, por gentileza, se apresente, fala um pouquinho também desse programa para que ele também possa nos inspirar. Obrigada. Beleza. Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite a todos, a todas.
Estão me ouvindo bem? Então, eu sou Adriana Brasil, né? Eu trabalho na Gerência de Educação em Direitos Humanos e Diversidade, que é uma gerência vinculada à Diretoria de Educação do Campo, Direitos Humanos e Diversidade, da Subsecretaria de Educação Básica, né? Da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Eu sou professora de Educação Básica, né? Tenho uma formação em letras, tenho especialização em gestão democrática, e estou há 3 anos trabalhando nessa gerência. E hoje, né, nesse ano de 2021, tenho essa grande satisfação de trabalhar com o TJC, como executora do TJC, no âmbito da Secretaria de Estado de Educação. E, assim, a minha gerência, né, essa gerência que eu atuo, ela é uma gerência que ela desenvolve justamente políticas, né, educacionais voltadas para a educação em e para os direitos humanos, educação para a cidadania, educação para a diversidade, que são, assim, os eixos transversais dos pressupostos teóricos, né, do nosso currículo em movimento, em que a gente sempre foca a importância desses princípios, desses eixos transversais, como objetivos de aprendizagem que devem fazer parte de todo o processo pedagógico. Então, dentro do universo de temáticas e de pautas que realmente, como o doutor Audrey falou, que ela conheceu um pouco da gerência, né, de direitos humanos, mas a gente tem um universo de pautas e de temáticas que são tratadas por nós lá na gerência e na diretoria. E a gente tem 2 políticas, né, dentre as políticas que nós tratamos e das ações e programas que a gente executa, nós temos 2 políticas importantes, que é a política Educação, Cidadania e Cultura de Paz, em que nós inserimos o TJC, nessa política que nós trabalhamos, o TJC com toda essa construção, né, essa promoção de difundir noções de direitos fundamentais, acesso à justiça, e nós temos a política de valorização das meninas e mulheres e enfrentamento às violências. Então, considerando a temática do TJC 2021 e da abordagem, né, que a doutora Noêmia fez com relação às desigualdades, às questões de gênero, dentro dessa nossa política de valorização das meninas e mulheres e enfrentamento às violências, nós temos várias ações e programas dentro delas com parceiros de fora também. Mas nós temos um específico, né, que é com grande satisfação, alegria, né, que eu passo aqui para vocês, que é o programa Mulheres Inspiradoras, que alguns já devem conhecer, mas é um programa, por que eu falo assim com tanta alegria nesse momento? Porque nós conseguimos, no final de maio agora, tornar esse programa como por meio de uma portaria, nós conseguimos concretizá-lo, consolidá-lo com um ato normativo, né? Que o secretário de Educação instituiu realmente esse programa, consolidou no âmbito da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Então, esse programa Mulheres Inspiradoras, ele consiste em quê? Ele é um conjunto de procedimentos, de ações, princípios, tá? Dentro dessa política, que, a partir da formação continuada de profissionais de educação, ele procura promover o desenvolvimento das práticas de leitura e escrita, tá? E da construção de projetos autorais de leitura por parte desses profissionais no ambiente, na realidade alcançada pelo programa. Então, é bom enfatizar que é um programa que foi idealizado e inspirado por uma professora chamada Gina Vieira, Ponte de Albuquerque, a professora Gina, uma professora da Rede Pública de Ensino. Esse projeto dela, que ela construiu no chão da escola, tá, no ano de 2014, ele conseguiu ser premiado internacionalmente à época. Então, a partir de quê? Da valorização, do reconhecimento das meninas, das suas próprias identidades, por meio de leitura de obras de autoras femininas.
poesias, romances, biografias, então de nomes reconhecidos femininos, porque muitas delas, pelo seu cabelo, pela sua raça, sua cor, né, no ambiente que essa professora estava trabalhando, ela estava com essa dificuldade dessa identificação das meninas e da valorização, então ela partiu de um projeto de leitura e escrita, e de autoras femininas, né? Então, assim, é uma proposta pedagógica muito interessante. O eixo estruturante desse programa é o letramento crítico, tá? Ele busca promover uma educação para a diversidade, no que nós estamos falando aqui, é uma ressignificação do papel, tá, da mulher na sociedade, a partir de exemplos femininos reconhecidos, né? E com esses dois pilares, que é a leitura e escrita. Então, ele procura o quê? Fomentar a formação de leitores, de produtores de texto, com o desenvolvimento dessas práticas a partir do conhecimento e da visibilidade das narrativas e trajetórias de mulheres no âmbito da sociedade, né? Da sociedade como um todo. Então, são autoras femininas, são estudos de obras literárias de autoras femininas negras, periféricas, indígenas, né? Dentro de um universo assim de narrativas e de histórias que fazem com que os profissionais de educação que fazem o curso de formação, porque há uma formação continuada para isso, há um curso de 180 horas para isso na IAP, né, que é a nossa escola de aperfeiçoamento dos profissionais de educação, nossa subsecretaria de profissionais de educação, e nesse curso é trabalhado toda essa pedagogia, uma pedagogia de projetos, uma pedagogia engajada, e com o estudo desses livros, dessas obras literárias. Então, é uma conquista muito grande, né, da gente ter conseguido, ao longo dos 6 anos, fazer muita resistência, né, um trabalho assim, de vários profissionais envolvidos. A professora Gina Vieira foi a idealizadora, a inspiradora desse programa, desse projeto, que se tornou um programa, então ela também está envolvida na formação, e assim, tudo isso coaduna com o que nós conversamos aqui, né? Que é a construção realmente a partir do espaço escolar que nós temos, de nós sermos indutores realmente de novas práticas, de ressignificar as nossas práticas pedagógicas, né, por meio desse universo que nós temos no programa Mulheres Inspiradoras, com esse acervo literário. Então, nós, na Secretaria de Educação, a gente trabalha numa gestão desse programa técnico-pedagógica, numa gestão de formação continuada, então são 2 subsecretarias juntas que realizam esse trabalho, e de uma maneira que a gente possa estar construindo, né, formando e construindo novos projetos autorais, porque os professores, os profissionais, eles são protagonistas dos seus projetos autorais. Não se trata de uma multiplicação, se trata do quê? De uma formação continuada para que esses profissionais, a partir dos estudos que eles estão ali engajados no curso de formação, eles possam construir os seus projetos de leitura a partir dessas obras que nós temos no acervo literário do programa, que são 11 obras, dentre as quais nós temos escritoras, 2 de Brasília, né, a Cristiane Sobral, que é da rede pública de ensino também, nós temos a Memei Bastos, que também é outra professora, e ela tem livros, né, as 2 têm livros que fazem parte desse acervo. Nós temos a Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, então uma riqueza infinita, né, de narrativas, romances, biografias que podem ser trabalhadas. E aqui, para terminar, Audrey, né, e vocês, professores, eu gostaria de recitar uma poesia, né, da Cristiane Sobral, que se chama Não Vou Mais Lavar os Pratos, tá? E é muito interessante, eu vou recitar essa poesia e depois eu vou falar para vocês uma outra poesia que é a de uma professora que, a partir do momento que ela trabalhou esse poema em sala de aula, ela também se sentiu impulsionada, inspirada a também escrever uma poesia a partir da percepção que ela teve na aula. Então, primeiro eu vou recitar para vocês aqui a poesia de Cristiane Sobral. Não vou mais lavar os pratos.
Nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito, comecei a ler. Abri outro dia um livro e uma semana depois decidi. Não levo mais o lixo para a lixeira, nem arrumo a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros, mãos bem mais macias que antes, e sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto qualquer coisa. Não vou mais lavar, nem levar seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água, sinto muito. Agora que comecei a ler, quero entender o porquê, e o porquê existem coisas. Eu li e reli. Eu até sorri e deixei o feijão queimar. Olha que o feijão sempre demora a ficar pronto. Considere que os tempos agora são outros. Ah, esqueci de dizer. Não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere, você nem me chame, não vou. De tudo que jamais li, de tudo que jamais entendi, você foi o que passou. Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto, desalfabetizou. Não vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira, nem limpar a poeira e espalhar o pó daqui para lá e de lá para cá. Desinfetarei as minhas mãos e não tocarei suas partes móveis. Não tocarei no álcool. Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar meus tênis do seu sapato, minha gaveta das suas gravatas, meu perfume do seu cheiro, minha tela da sua moldura. Sendo assim, não lavo mais nada e olho a sujeira no fundo do copo. Sempre chega o momento de sacudir, de investir, de traduzir. Não lavo mais pratos. Li a assinatura da minha Lei Áurea escrita em negro maiúsculo, em letras tamanho 18, espaço duplo. Aboli. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinhas de luxo e joias de ouro. Legítimas. Está decretada a Lei Áurea. Aí, a partir disso, né, a partir dessa poesia que foi trabalhada, que é trabalhada, né, é um livro que faz parte do acervo, nós temos aqui, eu quero passar para vocês e ler também, uma poesia de uma professora do Riacho Fundo, da percepção que ela teve, né, a partir do estudo dessa poesia, dessa obra de Cristiane Sobral. O nome da poesia é Prosa, Poesia e Pipoca. Um livro de poesia na mesa. Qual vidro de bala de coco? Ou do mais saboroso doce? Ou talvez uma bacia de pipoca? Imagem para iniciar nossa aula de poesia. Assim como balas, doces e pipocas, não se lê os poemas todos de uma vez. Vai se lendo um a um, degustando, saboreando. E como pipoca que se come devagar, os poemas foram sendo devorados, verso por verso, estrofe por estrofe. Alguns minutos de total silêncio, necessária concentração nos sabores. Daqui a pouco, uma inquietação desmedida. Esse é a minha cara. Cochichos, risinhos. Professora, quanto custa um livro desses? Eu quero comprar. Ou, esses poemas dão vontade de beijar, excitação geral. Leia esse, professora. Houve quem se apropriou dos poemas. O 77 já é meu. Ou, ninguém leu o 27, que é meu. E quem se agarrou ao livro? Posso levar? Foi-se um livro. Que importa se não voltar? Pouca gente não gostou. Isso nem rima, que idiota. E houve quem criticou antes mesmo de abrir o livro. Ah, esse título é Apologia ao Feminismo. Mas alguém dali retrucou. Leia o poema inteiro e vai ver que se enganou.
Esse karma é hipocrisia. Não é porque o pai é bandido que o filho também seria. Outro reprime o debate. Essa aula é de poesia? Eu vou ler a página 20. Aí tem coragem. Imagina uma crítica ao assunto. Não, o poema é muito grande, não vou ler. Um cheiro invade a sala e acelera a leitura. Olha, a pipoca chegou, hora de devolver os livros. Pergunto afinal se gostaram. Essa foi a melhor aula. Mas e quanto aos poemas? Gostei, porque ela fala a nossa língua. Muito massa, professora. Ela tem uma visão muito aberta das coisas. Ela fala do jeito que todo mundo fala. Olhares agradecidos. Posso tirar uma foto desse poema, professora? Curiosa, pergunto, por quê? Ah, eu vou ler para minha mãe. Não vou mais lavar os pratos. Aprendi a ler. Então, gente, esse é o caráter transformador, né, desse programa Mulheres Inspiradoras, a partir de uma leitura, né, a partir dessas histórias, dessas narrativas, assim, é um universo muito grande em que os professores, os profissionais de educação, eles podem trabalhar de uma série de formas nas suas ações pedagógicas a partir da leitura dessas obras. Às vezes nem pode nem se chegar à leitura total desses livros, né? Porque são poemas e tal, os professores podem pegar alguns poemas e, de alguma forma, fazer um sarau literário, debater, fomentar. O que é importante? É fomentar esse debate, essa reflexão sobre as questões de gênero, raça, né? Da desnaturalização dessas práticas discriminatórias, promovendo uma cultura de paz, né? A desconstrução dessas masculinidades tóxicas, hegemônicas. Então, é todo um processo, realmente, que como diz a doutora Noêmia, né? É uma coisa ao longo de tantos anos, e a quantos demais anos nós vamos chegar, né, para ter essa equidade. Mas a gente tem que trabalhar, nós temos que fazer ações e programas como o TJC, como Mulheres Inspiradoras, como uma mulher do TJDFT que nós temos, né, Maria da Penha vai à escola, né, parcerias com a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria da Mulher, para que tudo isso seja, para que a gente possa, de alguma maneira, desenvolver, né, a pessoa como o papel dela na sociedade e de uma forma mais igualitária. Então, é isso, gente. Boa noite a todos, tá? Ah, e só uma coisa, só mais uma coisinha. Eu vou também já divulgar para vocês que no dia 23 de junho, né, nós vamos estar lançando um catálogo de referências e materiais pedagógicos voltados para essa política de valorização das meninas e mulheres e de enfrentamento às violências. Então, vai ser uma live, né, para a rede pública de ensino e para demais parceiros que quiserem participar, em que esse catálogo de referências, ele traz todos esses programas que nós já temos, as ações formativas, os marcos legais, e também traz referências pedagógicas e materiais pedagógicos para se trabalhar em sala de aula com relação a isso, tá bom? Boa noite a todos. Obrigada, Adriana, muito bom. Nossa, esse primeiro poema, os dois, mas esse primeiro, então, fiquei muito tocada. Bom, nós já estamos já estamos pertinho do final, mas eu tenho duas perguntas, Noêmia, por gentileza, e depois nós temos que abrir nossas câmeras, temos nosso momento foto, afinal de contas, nós agora somos pessoas de redes sociais, né? Então a gente tem todo esse contexto, né? Bom, o Raoni Neto fez uma pergunta para você, Noêmia, ele fala assim: eu gostaria de uma resposta sobre o ponto de vista feminino. Quais atitudes ou políticas públicas são as mais urgentes para a diminuição da desigualdade de gênero? Eu gostaria de saber de você, Noêmia, esse é um tema assim, delicado, é bom essas coisas delicadas, contraditórias, é bom para a gente discutir, né? O que você acha da lei, eu até anotei o número dela aqui, 14.151 de 2021, para os professores e professoras, a gente até colocou isso lá no nosso grupo há uns dias, foi uma lei feita é uma lei nacional, uma lei federal, aprovada pelo parlamento,
que prevê que as mulheres gestantes devem ser afastadas do trabalho presencial durante a pandemia da Covid-19. Só falo isso, bom, não falo mais nada. E aí isso criou muitas dúvidas, a quem seja a favor, quem seja contra. E só antes de passar a palavra no Ember, para que você saiba, temos pelo menos, porque hoje tivemos, acredito que tivemos outras inscrições, mas pelo menos 25 escolas representadas aqui conosco. Olha, temos o SED 01 do Riacho Fundo 1, do Riacho Fundo 2, SED 7 de Taguatinga, SED 1 do Paranoá, SED 104 do Recanto das Emas, SED 619 de Samambaia, SED 3 de Planaltino, CEF 1 do Cruzeiro, CEF 12 de Taguatinga, CEF 602 de Recanto das Emas, 111 de Recanto das Emas, 100, 404 de Santa Maria, 104 de Ceilândia, Centro Cívico Limitar Educacional 01 da Estrutural, Centro Cívico Militar 7 de Ceilândia, Centro de Ensino Fundamental 8 do Guará, de Ensino Médio 4 de Sobradinho, Ensino Médio Urso Branco, Núcleo Bandeirante, o GISMO, a Escola Classe 419 de Samambaia, Escola Classe de Olhos d'Água, Escola dos Meninos e Meninas do Parque, Escola Técnica Deputado Juazeirão, o IPSS, a Unidade de Internação de São Sebastião, e eu acredito, até pelo que eu vi dos nomes aqui, que tem algumas outras que não estão na lista, então eu estou muito feliz de ter tantas escolas representadas aqui. Noêmia, nos ajude, o pepino está com você, nos ajude a entender essas perguntas e respostas. Bem, gente, quanta emoção, né? Adorei a fala da Adriana, muito bacana, impressionante. E quem diria, nós não combinamos nada e ficou tudo tão combinado e harmonioso e equilibrado, foi muito bom. E adorei os poemas, me vi nesses poemas também. Bem, vou para a primeira pergunta: que políticas, né, públicas seriam as mais urgentes para a diminuição da desigualdade de gênero? Seriam várias, mas eu vou citar duas. A primeira delas é a de maior representatividade em todas as esferas. No Poder Judiciário, no Poder Legislativo, no Poder Executivo, nas secretarias, nas subchefias, em todos os âmbitos. Claro, quando eu falo em maior representatividade em todas as esferas, poderia dizer públicas e privadas, mas prioritariamente públicas nesse momento, porque a esfera pública ela é também indutora de mudanças para o comportamento do âmbito privado. Isso representa a necessidade de cotas? Por vezes, sim. Por vezes, sim. Essa ideia de ocupação de espaços de poder apenas por homens, e homens brancos, tem que nos causar um incômodo impressionante, porque não é representativo da diversidade da sociedade brasileira, tanto no contexto do gênero quanto no contexto da raça. Nós temos uma das piores representações parlamentares em termos de gênero da América Latina e do Caribe, temos uma das piores em termos de ocupação nos cargos de todas as esferas do Poder Executivo, e a mesma coisa no Judiciário. No caso do Judiciário, o Judiciário Trabalhista é o mais feminino do país. Atualmente, nós somos 52% das magistradas. Nem por isso nós não temos problemas com a desigualdade de gênero internamente. Mas na Justiça Estadual e na Justiça Federal, por exemplo, as colegas não suplantam nunca mais do que 37% de magistradas. Portanto, também no Poder Judiciário, a gente precisaria alcançar essa maior representatividade. E uma segunda, que me parece também extremamente importante na temática de gênero, é a questão da licença paternidade. Enquanto a licença for maternidade, enquanto a licença for para as mulheres, isso sempre vai ser um problema. Porque o atributo acaba sendo feminino. Uma coisa é as mulheres terem direito à licença médica em razão do parto, de qualquer natureza. A outra também são as pausas em razão da lactação. Mas a licença para cuidar da criança precisaria se transformar numa licença parental, ou seja, uma licença cujo usufruto, cujo gozo da licença fosse decidida de maneira responsável por aqueles que são o núcleo familiar. Isso já é uma realidade em outros países. Enquanto for um atributo feminino, nós vamos continuar ouvindo 1000 vezes
que as mulheres são investigadas se vão engravidar, se não vão engravidar, se têm filhos pequenos, se não têm filhos pequenos, né? De maneira que essa questão da licença precisaria evoluir no país. 5 dias, 20 dias de licença paternidade, não é uma licença parental, não é compartilhadora de responsabilidades. Vou ficar nesses 2 exemplos apenas, na ideia do que seria o mais imediato, o mais urgente, para ver se sacudir um pouco esse nosso estado de desigualdade. Quanto à Lei 14.151, que prevê o afastamento das mulheres gestantes do ambiente de trabalho, no que diz respeito à atividade presencial, ela é, de fato, polêmica, minha querida Audrey, porque um dos maiores enigmas da questão da igualdade é quando o excesso de proteção também representa desigualdade. Às vezes, a pretexto de nivelar a desigualdade, você estabelece um nível de proteção que gera mais desigualdade. Eu falo dessa maneira porque o fato da mulher estar gestante e receber esse acréscimo de proteção, apenas presumindo que o trabalho presencial da gestante já é prejudicial, é um excesso de proteção que mais desprotege do que protege. Porque você precisa distinguir qual profissão, qual que é a atividade presencial que estaria envolvida, o que a gestante pensa sobre isso, qual é a análise que o médico faz dessa situação. Na verdade, o afastamento de gestantes de atividades presenciais deveria estar baseado na circunstância concreta da gestação, do local de trabalho, da atividade que teria que ser desenvolvida. Por exemplo, vou dar um exemplo. E se viesse uma lei dizendo que, em razão da gestação, as mulheres não poderiam entrar, as gestantes, em ambiente insalubre máximo de 40%. Já imaginaram isso? Sabe que uma das carreiras com dificuldade grande da presença de mulheres é de mulheres médicas cirurgiãs? E a atividade em hospitais é insalubre em grau máximo. Se nós retirarmos as mulheres, por exemplo, médicas cirurgiãs, apenas em razão da gestação, do seu ambiente laboral, é o tipo de proteção que vai muito mais discriminá-las dentro de um mercado de trabalho em que elas já competem numa desigualdade imensa, que é, por exemplo, a de ser cirurgiã. Por isso que eu digo que esse tipo de nivelamento, sem a análise concreta da ecologia laboral, da situação da mulher e do atestado médico, é o tipo de proteção que apenas é reforço de estereótipo e não contribui para uma ideia de igualdade. Pelo menos é a minha opinião de bate-pronto, Audrey, analisando assim para essas ideias genéricas de proteção da mulher gestante. Muito obrigada, Noemi. Realmente é uma solução que é muito simplista, né? A lei, inclusive, é muito, a devida pena, um pouco mal redigida, assim, né? Peca pela síntese excessiva e deixa muitas lacunas, né? Bom, antes de agradecer a colega Noemi, eu gostaria de pedir a todos, vamos abrir nossas câmeras para a gente fazer o nosso momento aqui, nós tirarmos a nossa foto, registrarmos a nossa presença. Nada de foto autêntica, né, gente? Não um sai falando, outro sai descabelado, né? A gente olha agora para todo mundo para a câmera, sorri para a câmera. Depois a gente faz um Photoshop, né, Noemi? Tira as olheiras. Certeza. Desfaça a olheira de segunda-feira. Né? Não é? Vamos abrir aí, quem puder. Estou parecendo aquelas coisas que os adolescentes falam no TikTok. Vamos abrir a câmera. Que o professor fala, vamos abrir a câmera. E o menino fala, ai, meu Deus, tem que pular aqui, né? Bom, então, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou depois tirar a foto, depois da gravação, né? Vou contar até 3 e te dar um sorriso, tá bom? Ok? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Muito obrigada, muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença de todas as professoras, os professores, do nosso Cristiano, presidente da Matra 10, da Adriana, da nossa... Já estou falando nossa, hein, Adriana? Estou muito folgada. Da nossa Secretaria de Educação do Distrito Federal, e especialmente da Noemi. Noemi, muito obrigada. A sua fala foi muito, muito boa para abrir com chave de ouro o nosso curso de formação.
e tenho certeza que os outros dias serão tão bons quanto esse. A gente vai falando um pouquinho mais, para não ficar muito grande no primeiro dia. Nos outros dias, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o programa, cada dia um pouquinho. Nós vamos passar anotações das aulas também, para poder auxiliá-los no que vocês quiserem trabalhar com os alunos. Então, Noêmia, muito obrigada. Eu gosto de falar, você sempre nos honra e, mais uma vez, nos honrou aqui com a sua presença. Eu desejo a todos uma boa noite, que possam descansar, e vejo-os aqui amanhã, no mesmo bate-horário, às 19h15, tá bom? Muito obrigada a todos, pessoal. Uma boa noite.